noite, tudo bem? Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho de história, hoje com o seguinte tema: Inglaterra, uma realidade singular no cenário europeu. É um tema bem conhecido, que você já tem um pouco de conhecimento de desenvolvimento dessa área, já foi trabalhado, e eu vou fazer apenas um breve resumo, e o conteúdo programático, o conteúdo com mais informações estará disponível na sua plataforma, ok? Então, nesse caso aqui, nós vemos aqui, Inglaterra, uma realidade singular no cenário europeu. Por que a palavra singular? Singular é algo único, né? No início do século XV, Inglaterra, ela passava por uma dificuldade na sua economia. Se a gente imaginar a Inglaterra pobre, hoje é quase impossível da gente fazer, ter essa visão dessa Inglaterra pobre. Mas nessa época, em meados do século XV, a Inglaterra ela era baseada em agricultura, né, para próprio consumo. Eles viviam de meios agrícolas, a criação de ovelhas, mas essa criação de ovelha ela só veio se desenvolver um pouco mais tarde. O que a Inglaterra vinha se desenvolvendo era apenas na agricultura de consumo. Então, como a Inglaterra ela vinha, né, nessa agricultura de subsistência, nós imaginamos que ela deu um salto gigantesco, né? Ela começa aqui no meados do século XV, com a agricultura de subsistência, uma agricultura apenas para eles viverem ali, a se alimentarem. Mas já do século XVIII em diante, a Inglaterra passa a ser uma potência mundial, uma grande potência mundial, né? Ela passa a ser uma grande colonizadora de terra, passa a ser um grande recolhedor de impostos de outros países, e é isso que nós vemos, esta realidade singular no cenário europeu. Os demais países eles já vinham se desenvolvendo, Holanda, França, Portugal com as suas próprias navegações, mas a Inglaterra ficou um pouco para trás nesse período, devido, né, à sua prática, né, às suas práticas agrícolas. Mas a partir desse ano aqui, a partir do século XVIII, Inglaterra passa a dar um crescimento gigantesco, com certas mudanças nas leis. O rei ele toma algumas terras da igreja e arrenda para outras pessoas, e essa mudança, essa situação passa a fazer com que a Inglaterra ela venha cada vez mais crescendo no cenário econômico, né? A segunda metade do século XVIII consolida-se como uma principal potência mundial, certo? Como é que ela fez isso? Através das reformas religiosas trabalhadas pelo rei Henrique VIII, já mais ou menos no ano de 1534, onde ele confisca as terras da igreja e ele vende essas terras, eles arrendam essas terras para os nobres, pessoas da nobreza que tinham condições financeiras, que eles começam a trabalhar não mais a agricultura, e sim eles começam a criação de ovelhas. E para que essa criação? Com a lã das ovelhas, eles começam a fabricação de tecidos. E esse tecido ele começa a vender para outros países, para a Índia, ele vende para a colônia americana, como é os Estados Unidos hoje em dia, que todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma colônia inglesa, e eles vendem tecidos até para a Rússia, que é um país distante, né? Mas com essa situação, com essa reforma religiosa, né, Henrique VIII ele faz com que a Inglaterra saia dessa agricultura e se torne essa potência lá no século XVIII, né, fazendo um salto. Se nós colocarmos em gráfico, vai ser um salto gigantesco da sair desse ponto e para ir para essa situação se tornar uma grande potência mundial. Esses nobres que recebiam as terras do governo se chamam de gentry, certo? São pessoas
que vão aumentando a sua influência política no decorrer do tempo, eles vão aumentando a sua influência política e as suas posses também, devido que eles já são de pessoas que já são de família nobre, não na nobreza de ser chamado de duque, duquesa, esses títulos não, mas eles eram pessoas ricas que não precisavam trabalhar assim como os agricultores, mas sim com a sua própria renda. Ele desenvolvia cada vez mais os seus negócios, ampliavam os seus horizontes comerciais e eles ganhavam mais dinheiro. Com isso, eles recebiam essas terras, transformavam os campos agrícolas em campos campo de pastagem, para que as suas ovelhas pudessem pastar. E as ovelhas pastando, elas vão desenvolvendo uma lã melhor, vão ficando mais saudáveis, e com essa lã eles vão trabalhando, fazendo manufatura, fazendo tecidos e podendo vender e trazendo bastante lucro para si e também para a coroa inglesa. Com a morte de Henrique VIII, assume o seu lugar a sua filha Elizabeth I, que mantém a mesma política, né, de seu pai, e ela faz concessões de monopólio para a burguesia, favorecendo o comércio marítimo. Além dela favorecer os burgueses, ela também favorecia o comércio marítimo, né? E esse marítimo era importante por quê? Porque a Inglaterra ela se ligava com outros países. Ela levava a mercadoria produzida através da manufatura, através da agricultura ainda e através também das suas pequenas fábricas que já começam a surgir, né? Ela se espalha pelo mundo e trazendo com isso bastante lucro para a coroa inglesa. Então, com essas concessões de terra, o parlamento vai se fortalecendo. O parlamento ajuda ao desenvolvimento de leis, ao desenvolvimento para votar nas leis, né? Então, há duas câmaras, a Câmara de Lorde e a Câmara dos Comuns. Quem são os lordes? Os lordes são aquelas pessoas da alta nobreza, como por exemplo, duque, duquesa e assim sucessivamente. E a Câmara dos Comuns são quem? São justamente os gentries. São pessoas que vão se enriquecendo, são pessoas que têm condições de comprar alguns carros, não só os gentries, mas também pequenos e médios comerciantes, donos de manufaturas e outros artesãos que também eram bastante bem sucedidos, né? Então eles formavam essa Câmara dos Comuns, né? Então existiam esse tipo, praticamente os dois partidos, né? O Partido dos Comuns, que são as pessoas que eram ricas, não eram pessoas comuns da rua ou do campo, mas eram pessoas bem-sucedidas, os gentries. E também a Câmara dos Lordes, que eles votavam lei e ajudavam no desenvolvimento econômico do país. Vamos lá. No século XV, voltamos aqui a entendermos do século XV, as terras, os campos ingleses, eles eram praticamente voltados à produção de alimentos para o consumo imediato. Não era pensando em um lucro exponencial, era algo que era para produzir e comer, né? Era também produzido para o pastoreio e para a obtenção de lenha, era apenas para isso, para o alimento, para o pastoreio e para a obtenção de lenha. Então, com o lucro crescente desses gentries que recebiam essas terras e transformavam em campos para que o seu gado, né, o seu gado bovino, o gado corte de novo. Crescente lucro na criação de ovelhas, né, dos gentries, eles começam a pegar essas terras que eram dos pequenos agricultores e mandaram cartas para o rei pedindo que eles cercassem essas terras e que eles se apropriassem dessas terras, porque antigamente, nessa época de 1500, não existiam limites, eram mais ou menos terras comunais, chamado, que todo mundo recebia autorização, poderia trabalhar nessa terra, cultivar essa terra, morar nessa terra, mas como os gentries estavam crescendo financeiramente, eles enviaram cartas ao rei pedindo para se fazer uma cercadura ao redor dessa terra, uma cerca, para que eles pudessem colocar a sua criação
de ovelhas, né? Então, esse campo passou de agricultura para pastagem. Em vez de eles produzirem o alimento, eles estavam produzindo o alimento não só para os seres humanos, agora estavam produzindo para as suas ovelhas, certo? Então, muitos camponeses foram expulsos de suas terras, eles foram morar em cidades, ou muitos deles também saíram da Inglaterra, foram obrigados a sair da Inglaterra e foram para a colônia americana, como é os Estados Unidos. Ponto. Então, dessa forma, o parlamento vai se desenvolvendo, né? Aumenta a criação de ovelhas, aumenta o comércio dos tecidos e os gentries, as pessoas com posses, eles passam a adquirir assentos no parlamento para votar nas leis que beneficiaria principalmente a si. Eles estão lá para se beneficiar, é lógico. Então, quem poderia participar desse parlamento? Seriam os gentries, os comerciantes, as manufaturas, entre outros. Manufaturas, sim, são as pessoas que trabalham isso, os artesãos, né? Bem-sucedidos. Então, com isso, acontece esse aumento de pessoas dentro do parlamento, ajudando no desenvolvimento da coroa inglesa. Então, continuem estudando, leiam o material anexo, fiquem com Deus e bons estudos.